Vamos agora a Schaeffler com o tema Confiabilidade em 3 pilares: engenharia de rolamentos, monitoramento inteligente e ferramentas de manutenção. E para a apresentação deste tema, sobe aqui ao palco Matheus Costa, que é Business Development Lifetime Solutions, e Paulo Reis, engenheiro de aplicação. Sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui pela oportunidade. Para a gente é um prazer imenso, né? É a segunda vez que estamos participando aqui do evento. Então, para a Schaeffler é muito importante nos conectar aqui com o cliente, né? Entender aqui um pouco sobre a demanda do mercado, né? Obrigado. Bom, como eu estava comentando, para a gente é bem importante entender aqui um pouco sobre a demanda do mercado, sobre as dificuldades do dia a dia da manutenção, né? Afinal de contas, somos a maior rolamenteira, a maior fábrica de rolamentos do mundo. Então, eu acho que o que move a mineração, né, seja desde o início do processo até o final, está diretamente ligado com o que a gente entrega para o mercado, certo? Então, temos hoje como cargo-chefe a fabricação dos rolamentos. É um pouco do que a gente veio para apresentar para vocês aqui, né? Mas mais diretamente conectado aí hoje para o procedimento em confiabilidade, né? Onde a gente busca explorar um pouco da tecnologia de rolamentos, um pouco de monitoramento inteligente e levar para o mercado uma solução completa. Então, falando um pouco aqui, eu sou o Matheus Costa, sou responsável aqui pelo desenvolvimento de negócios, né? De tudo que leva uma solução ali extra do rolamento para que ele performe bem, né? Tenho aqui uma experiência e formação aqui na parte de análise de monitoramento de vibração. Então, tive a minha experiência pautada nesse segmento aqui e hoje estou contribuindo aqui diretamente para os negócios da Schaeffler, levando solução para o mercado, né? Bom dia a todos. Eu sou o Paulo, estou na Schaeffler há 14 anos e dentro do pilar aí que a gente trouxe de rolamentos, onde que eu sou especialista, não apenas no mercado de mineração, mas todo o mercado de siderurgia, papel e celulose, cimenteiro também, dentre outros mercados. Vamos começar com o pilar de rolamentos, mas não antes falando sobre a nossa empresa, né? Como o Matheus comentou, é a maior empresa de rolamentos, fabricante de rolamentos do mundo. Hoje a gente está com cerca de 120 mil funcionários no mundo. E, enfim, em 55 países, 250 plantas e escritórios de vendas espalhados no mundo todo. E o ano passado a gente teve aí cerca de 18 bilhões de euros de faturamento aí bruto no ano passado. A Schaeffler ela tem um DNA muito forte de inovação. Então, não apenas inovação, mas a gente trabalha com essas marcas de excelência, paixão e sustentabilidade. E isso está dentro da nosso DNA como, né? A gente é uma empresa que no ano passado tivemos aí 1000 registros de patentes. Então, é uma constante, né? Todos os anos aumentam esses números. E não só Brasil, mas Estados Unidos e Alemanha também trabalham muito forte em patentes, trazendo essa inovação da nossa marca. No Brasil, a gente está localizado em Sorocaba, em São Paulo, e a única planta do grupo, né, o grupo Schaeffler, que evidenciado pelas marcas INA e FAG de rolamentos, né, principalmente no mercado industrial, a gente está posicionado com a marca FAG, bastante conhecida no mercado, e também temos um segmento automotivo, por exemplo, com a marca Look de embreagens. E em Sorocaba é a única planta que tem as 3 marcas ali na nossa localidade. A gente está falando aí de mais ou menos 2.500 funcionários em Sorocaba. E também temos um centro de P&D em Sorocaba, né, mostrando também esse nosso DNA de inovação aqui no Brasil. Estamos no Brasil desde 58 e em Sorocaba aí desde 1975. Falando agora de rolamentos para o mercado de mineração, né,
como todos sabem, rolamento é um equipamento vital em praticamente todos os equipamentos, né? Se a gente falar aqui de moagem, a partir de moinhos de bolas, de barras, de rolos, esteiras transportadoras, sejam os roletes, tambores, parte de britagem, todos os tipos diferentes de britadores. Ali a gente está mostrando o carregamento, a parte de escavadeiras, caminhão fora de estrada, peneiras vibratórias. Então, quer dizer, todos os equipamentos, todas as máquinas utilizadas em mineração levam rolamento. E a Schaeffler trabalha com um portfólio muito grande para atender todas essas aplicações, desde rolamentos de esfera, rolamentos cilíndricos, autocompensadores, mancais, enfim, todos os tipos de rolamento. E hoje a gente veio trazer um caso específico, falando de retomadora de minério, né? A parte tanto de desenvolvimento do rolamento e também a parte de monitoramento de condição, que o Matheus vai explicar um pouco mais à frente. Então, especificamente, numa retomadora de minérios, numa roda de caçamba, levam rolamentos bastante grandes aqui, com furos, né, que a gente chama de diâmetro interno, a cerca de 900, quase 1 metro de 900 milímetros, entre 1 metro de diâmetro interno do rolamento. E o eixo, geralmente, da roda de caçamba, levam 2 rolamentos para mancalização, e as cargas envolvidas, né, a gente sabe aí, as caçambas trabalham carregadas em toneladas, então a gente está falando aqui de umas dezenas de toneladas de carregamento. Então os rolamentos eles necessitam suportar uma carga, né, e uma vida bastante grande. Historicamente, a aplicação dos rolamentos nesse tipo de máquina são os rolamentos autocompensadores, devido às características mesmo do maquinário, mas a Schaeffler, com seu DNA de inovação, trouxe uma novidade para o mercado, que é o rolamento autocompensador bipartido. E o que isso facilita, né? A gente quer trazer novidades e desenvolvimentos. O bipartido ele facilita principalmente com a redução de tempo de manutenção. Então, a gente tem dados até de redução de mais de 20 dias para a troca do rolamento. Então, com o rolamento, você teria que tirar todo o acionamento, então, motor, redutor, o eixo, até chegar no rolamento, e com o bipartido, como ele tem essa característica, né, tanto os anéis como a gaiola, eles são, de fato, bipartidos, então, o tempo de troca do rolamento é muito menor. E não só isso, né, a gente trouxe também outros dados, como a diminuição de custos, porque o tempo de parada é muito menor. E um outro ponto bastante importante é o hora-homem exposto a risco. Então, imagina você ter uma redução de 20 dias nessa troca, o quanto que isso interfere na segurança do trabalhador também. E na parte ainda de desenvolvimento do rolamento, a gente tem todo um software, né, de análise do rolamento, que a gente entra com as condições da máquina, a situação do eixo, cargas, enfim, materiais e tudo mais, e com isso a gente pode definir a melhor solução de rolamento, né? Qual é o melhor rolamento, qual que é o tamanho dele suficiente para suportar todas as cargas ali da aplicação. Então a gente tem cálculo de vida, cálculo de pressão de contato, enfim, tudo que envolve o cálculo e definição de um rolamento para aplicação. Certo, e como o Paulo comentou, né, a nossa ideia hoje é estar cada vez mais próximo do mercado, cada vez mais entendendo a necessidade aí e levando uma solução mais completa, né, levando ali possíveis resoluções de problemas por meio de, por exemplo, tecnologias de monitoramento. Como o Paulo comentou, a gente apresentou aqui uma solução que pode trazer eficiência no processo ali de substituição dos rolamentos, mas um outro step muito importante e que a gente está olhando para dentro disso também é o monitoramento ali dos rolamentos, né? Entender como é que está a saúde daquele rolamento, qual é o melhor momento para identificar aquela troca, né? E assim a gente consegue trazer reduções, uma confiabilidade maior dentro do processo de operação, não só para uma roda de caçamba, mas para qualquer tipo de ativo que vocês possam ter dentro do segmento de mineração, papel e celulose e diversas outras aplicações, né? Então, hoje, a Schaeffler conta com uma linha completa de sensores de monitoramento também, onde nós conseguimos monitorar máquinas de baixa até máquinas de alta criticidade, ou seja, uma solução completa, efetivamente voltando ali, por exemplo, para o tema de manutenção preditiva, né?
Então, dentro dessa aplicação, nós conseguimos ajudar o nosso cliente, né, ajudar o nosso parceiro ali a identificar o melhor momento para a substituição daquele rolamento. Então, por meio de sensorização, né, inclusive trouxemos aqui algumas aplicações, estamos no stand aqui, convido a vocês para que depois, se quiserem conhecer um pouco mais, podemos apresentar aí com mais detalhe. Mas aqui foi importante identificar ali o melhor momento para a substituição. Estamos falando de um rolamento aqui com lead time de fabricação um pouco complexo, né? Então, é importante se atentar ali e ter ferramentas que possibilitem trazer uma manutenção um pouco mais efetiva, né? Então, isso é um olhar que a Schaeffler tem também, né, para levar uma solução mais completa. E falando em manutenção, um bom fator, né, um fator muito crítico ali é ter recursos de manutenção. Então, dentro do nosso portfólio hoje, nós temos uma linha completa de ferramentas. Temos, como o Paulo comentou, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que está aqui para ouvir vocês e ali desenvolver uma solução que facilite o dia a dia da manutenção. Então, não só uma empresa de rolamentos, nós somos uma empresa de tecnologia que busca hoje levar uma solução completa, certo? Então, mais uma vez aqui agradeço, como comentei, estamos aqui no stand para ouvir vocês, para entender o dia a dia da manutenção e, de uma certa forma, contribuir ali para o dia a dia da manutenção e ter ali os steps da confiabilidade mais bem estruturados. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos.